capítulo 12, ele diz: não te vingues, por favor, volte o texto comigo. E ele diz assim, verso 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não pense que são verdades opostas, não. E é importante, então, quando nós entramos nesse texto aqui, nós não estamos falando de que nós não vamos aceitar o juízo de Deus sobre os ímpios, nem vamos dizer que o mal que eles fazem é bom. Não é esse o ponto em questão. Nem que Deus não deve puni-los pelo mal que eles têm feito. A grande natureza da questão aqui é o meu coração. A disposição do Evangelho em me relacionar com o inimigo. Aqui o que está em jogo não é essa verdade maior, o que está em jogo é a verdade maior aplicada ao meu coração. O que é que acontece no meu coração quando eu lido com o meu inimigo? Importante relembrarmos a importância desse texto desde o princípio, no verso 1 do capítulo 12, por favor. O apóstolo Paulo, então, diz assim, as palavras dele: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então, toda essa ordem que passa a ser dada aqui pelo apóstolo Paulo é fundamentada nas misericórdias de Deus, na graça que Deus derramou sobre eles. E o que foi que Deus fez com eles, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia comigo, volte comigo lá em Romanos, no capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, a partir do verso 8, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ainda continue comigo, no verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, ele está trazendo à tona aquilo que Deus fez conosco. Entenda, nós éramos inimigos dele. E como ele tratou conosco, como ele lidou com o seu povo. E aqui o ponto, veja, mais uma vez, o verso 10, se nós, quando inimigos, e esse marcador de tempo aqui é importante, porque ele está dizendo, é importante porque esse tempo específico é quando que eu fui amado, quando eu era inimigo. Eu fui amado quando eu era inimigo. Quando eu ainda era inimigo, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Então, entenda que o que Paulo começa a fazer no capítulo 12 é trazer à nossa mente, aquilo que o Evangelho fez conosco. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Traga à sua memória as muitas misericórdias de Deus para convosco. Ele deu a vida por nós, o seu Filho foi sacrificado por nós. O Filho veio para fazer a vontade do Pai, para que nós pudéssemos ser redimidos. O Filho morreu para que a morte não tivesse mais poder sobre nós. Ele ressuscitou para que fôssemos justificados. Tudo isso é a misericórdia de Deus que nos alcançou. E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com esse amor? Como é que eu lido com isso? Lembre das palavras de João, importante, eu sempre vou fazer menção de João, porque é o apóstolo do amor, essa linguagem utilizada. E veja que João vai dizer, ora, se nós não amamos o nosso irmão que nós estamos vendo, como podemos dizer que amamos a Deus a quem nós não estamos vendo? E como é que eu demonstro que amo a Deus? Não é? É exatamente por essa manifestação de um amor que não era comum a mim e que não era próprio da minha natureza caída. Usando as palavras do apóstolo Paulo, e, por favor, lá na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 3, ou melhor, na segunda carta dele a Timóteo, no capítulo 3, ele vai fazer menção de um modelo que é próprio da época que nós vivemos, e não tem nada a ver com isso que o Evangelho ensina. Ele diz assim,
2 Timóteo 3, verso 1, ele diz: ora, sabe, porém, isto, irmãos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Veja que linguagem, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Os homens são egoístas, isto é, amantes de si mesmo. Os homens vivem para si mesmo. E o evangelho da graça nos alcança. E então o Senhor diz que eu devo amar o próximo, ao meu irmão. Ele diz, e também amar aos meus inimigos. Isso é espetacular, é transtornador, é anticultural, isso é contra a cultura, isso não tem fundamento em nada a não ser no Evangelho. Amar aqueles que nos fazem mal. O texto nos ensina que, dessa forma, e eu queria voltar a alguns versos daquele texto que nós começamos a expor em Romanos 12, e deixei alguns versículos para trás no último sermão, exatamente para fazer as conexões com ele agora. Voltemos então ao nosso texto-chave em Romanos 12, por favor, quando o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do verso 9, não é, sobre o amor, mas particularmente ele diz assim no verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. E logo na sequência ele diz, regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Entenda, o que Paulo está instruindo aqui é que nós, como igreja, nós temos uma esperança, e essa esperança não morre diante das circunstâncias. E essa esperança, ela é manifestada por meio do modo como nós oramos e o fervor da nossa oração, na expectativa de que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu na sua palavra. No trato com meu irmão e no trato com o meu inimigo. A minha alegria está na esperança, veja, não na circunstância, não no que o meu inimigo fez contra mim, nem no que o meu irmão fez contra mim. A minha alegria, o meu regozijo está na esperança. A minha alegria não está no que eu tenho dado por eles, mais do que eu tenho prometido por Deus a mim, em Cristo. E aí ele vai dizer, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Não deixe de orar. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando ensina lá em Mateus 5 sobre como lidar com o inimigo, ele diz, ouviste que foi dito pelos antigos, amai o próximo e odiai o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai. Veja a oração, orai pelos que vos perseguem. E a oração aqui, irmãos, ela não é distinta do que Paulo está falando aqui no texto. Na oração perseverante. Porque Deus nos prometeu tais coisas e nós devemos pedir ao Senhor. Entenda o que acontece na expectativa da vingança. Quando eu vingo a mim mesmo, entenda, eu vou tratar disso com mais detalhe, mas deixa eu só trazer um pouco que vai ser dito, para que você entenda o que está posto aqui. Quando eu vou vingar o mal que fizeram a mim, irmãos, quando eu vou vingar o mal que fizeram a mim, eu posso dizer a você que eu não tenho esperança no juízo e que eu não aceito os meios que Deus estabeleceu para julgar o ímpio. Não está na minha mão fazer isso. É importante lembrar que logo na sequência, no capítulo 13, ele vai dizer que Deus deu ao Estado o poder de espada, não foi a mim. Lembra dos casos que você tem no Antigo Testamento,
O Antigo Testamento mostra alguns pecados cometidos dentro de casa. E o pai, ele disciplina o filho, mas ele não pode apedrejar o filho, ele leva para o tribunal, e lá eles vão fazê-lo. Não foi dado ao pai o direito de matar o filho, foi dado ao pai o direito de disciplinar o filho. Quem vai fazê-lo é aquele que Deus deu autoridade para a execução. Aqui também não é diferente. Ora, eu aguardo o juízo de Deus, eu aguardo, e interessante isso, o poder que Deus deu ao Estado para executar o mal, ou melhor, a justiça contra aquele que faz o mal. Mas nunca parte da minha própria força, e entenda, não parte da minha própria força e da minha condição de estar nas minhas mãos executar a justiça contra alguém. Isso é vingança, o texto vai dizer. É por isso que ele diz que eu preciso ser perseverante. Então, irmãos, não pode ser outra maneira. Não é só persevere, não. Ele diz, regozijai-vos na esperança. Há uma alegria que eu tenho, é na promessa. Eu tenho uma alegria na esperança do Senhor. A minha alegria não está nas circunstâncias. Aí ele continua. É por isso que eu vou ter paciência na tribulação, porque vai passar. O inimigo é como uma noite, passa logo. O inimigo é como uma noite, passa logo. E eu preciso ter essa expectativa. A tristeza pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração, perseverante. Ore, espere. Aí na sequência do texto, ele vai dizer, por favor, no verso 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Os que vos perseguem, abençoem, mas não amaldiçoem. Irmãos, é algo impressionante. O Senhor e Paulo está falando de uma igreja que sofre perseguição. Ele está falando isso, não está falando aqui a um monte de gente assistindo um jogo de futebol, não, indo, se divertindo, não. Ele está falando a uma igreja que está debaixo de juízo do mundo. E que eles vêm contra a igreja para matá-los, e isso é o que está acontecendo ali naquele tempo. Eles vão ser lançados aos leões. E Paulo vem e diz, não os amaldiçoe. O que leva, irmãos, Estevão, no dia do seu apedrejamento, a olhar para aqueles que o apedrejavam e dizer, Pai, não impute sobre eles essa culpa. Não faça isso, Senhor. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não pragueja contra os seus inimigos. Porque os inimigos vão vencer. Sabe quando eles vão vencer contra mim? Quando eu reagir com a mesma iniquidade que eles já agiram contra mim. A vitória deles está em igualar as ações quando eu faço exatamente o que eles fazem. Eles venceram. Eu vou ganhar quando eu não fizer o que eles fazem. É difícil isso, eu digo aos irmãos. Eu sempre digo aos irmãos que chegam no gabinete se sentindo injustiçados, eu digo, e conto uma história longa de injustiça. E injustiça não é coisa fácil de você administrar. Não é fácil, não pense que é fácil, é difícil. Não é brincadeira, é sério. A única coisa que no primeiro momento que eu digo é sempre, graças a Deus, que não é você o que está praticando a injustiça. Se você praticasse a injustiça, você seria igual aos teus inimigos, mas como você está sofrendo a injustiça,
você parece com Cristo. É melhor parecer com Cristo do que com os meus inimigos. Não há como você fugir disso, irmãos. A maneira como eu lido com o inimigo revela o meu coração no mais profundo ser. Sequência do texto, por favor. Ele vai dizer então: tende o mesmo sentimento para com todos os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Esforçai-vos por fazer o bem diante de todos os homens. E é importante, e lembre disso, irmãos, aqui o esforço é uma palavra importante no texto, para fazer o bem, porque, mais uma vez, isso não é natural, isso é obra da graça. Fazer o bem. E é importante no texto, ele diz: se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Você vai lembrar de Jesus Cristo cumprindo isso no dia em que Judas o traiu, e Judas ia matar, ia entregá-lo à morte naquele dia. E sabe o que é o sinal que Cristo deu? Aquele que põe a mão no prato comigo, aquele que come da minha comida, aquele que eu alimento, aquele que eu supro a necessidade, esse é o meu inimigo. Se teu inimigo tem fome, Judas, tome o que você precisa comer, você precisa se alimente. O Evangelho vai produzir em nós algo que o mundo não pode produzir. Irmãos, eu vou um pouco mais adiante e digo a vocês, essa é uma marca do verdadeiro crente. E eu tremo ao dizer isso aos irmãos, porque eu sei da luta da minha alma e eu imagino a sua própria luta. Essa é uma marca do verdadeiro crente. Porque a natureza da graça do Evangelho se manifestará abundantemente em nós, quando eu imitar ao meu Deus, quando Ele me amou, sendo eu seu inimigo. Quando Ele me amou, sendo eu seu inimigo. A graça, eu vou sempre mencionar mais uma vez, primeira carta de João, abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Versículo 9 em diante, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3, primeira carta de João 3, 9 em diante. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Na sequência do texto, ele diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E veja onde ele vai buscar o argumento do que vai agora ser a sua prática. Lembre-se, nós já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Que marca é essa? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conhecemos. Lembre-se, o fundamento, irmãos, é o amor de Cristo para conosco. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Estávamos perdidos e agora fomos achados. E nós vamos refletir a graça desse amor. Preciso ainda dizer aos irmãos, nós devemos aos nossos inimigos. Nós devemos a eles, aos nossos inimigos reais, o amor da beneficência. Nós devemos a eles. Por quê, irmãos, nós devemos a eles? Porque essa é aquilo que é próprio de toda criatura de Deus, deve ser dado. Se nós rejeitamos, ele tem fome, e nós dizemos, não vou lhe dar de comer, porque você me fez mal, eu não dei o que é devido. Pelo contrário, o texto diz, você deve dar aquilo que é devido a ele. E mais, aquilo que ele nem merece. Aquilo que ele nem merece. Eu dou aquilo que Deus me concedeu. Deus me amou quando eu era inimigo. A minha maneira de lidar com o meu inimigo precisa ser exatamente da mesma forma. Agora o texto, e é importante voltar ao nosso texto-chave, lá em Romanos 12, o texto nos diz o que é que eu tenho de fazer na prática, não é? Porque isso pode ficar simplesmente a ideia de um amor como um sentimento, e Paulo não deixa isso ficar assim, ele desce aos detalhes. E o que é que eu tenho, como é que eu demonstro amor pelo meu inimigo? Paulo diz assim no capítulo 12, volte comigo, por favor, a partir do verso 17, no texto que nós lemos, ele diz então, pelo contrário, verso 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aqui, entenda, a maneira prática é, o que é devido a ele, eu vou dar a ele aquilo que ele precisa. Você imagina esse tipo de linguagem que nós usamos, né? Eu agi assim com ele porque ele fez isso e isso comigo. Essa crueldade minha com ele é por causa dessa maneira que ele agiu comigo. Quando eu uso esse tipo de argumento, irmãos, eu deixei o mal me vencer. Veja que o texto diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Eu não tenho como vencer, não há vitória, eu não posso demonstrar vitória contra o meu inimigo ou contra o mal que ele fez a mim, se eu pagar com a mesma moeda. Se eu der o que ele me deu, se eu pagar com a moeda que ele me deu, eu não venci, eu perdi. O pagamento é oposto. Talvez quando eu tive fome, ele não me deu de comer. Mas se ele tiver fome, eu não vou deixá-lo sem comer, porque eu vou pagar mal com mal. Se ele tem fome, dá-lhe de comer. É assim que o Evangelho vai se manifestar no coração e na prática daquele que teme a Deus. E por que eu não devo me vingar do mal que ele fez? E aqui vem, isso é um ponto importante, né? Porque eu não devo me vingar do mal que ele fez. Lembre-se, como eu já falei, nós lidamos com uma coisa diferente, que nós cantamos no Salmo 137 com esse texto, com Romanos 13, que vai dar autoridade ao Estado de executar a justiça com todo aquele que me faz mal. Mas eu não devo praticar vingança por algumas razões óbvias. Por quê, irmãos? Porque se eu pratico vingança,
eu não confio em Deus. Eu não confio na vingança de Deus. Eu não confio no juízo de Deus. Eu não posso misturar as duas coisas. Se eu fizer com as minhas mãos, eu não confio nos meios que Deus determinou para que o mal que ele fez seja pago. Seja o Estado, ou seja o juízo final, quando ele se encontrar com o Senhor. Nesse aspecto, não é suficiente, irmãos, que eu não faça mal a ele. Não vingar é um aspecto do amor, mas não é suficiente. Ele exige mais, faça o bem. Ele não diz apenas, não se vingue. Ele diz, faça o bem. Porque não se vingar, ok, mas agora é demais, agora eu vou ter que ajudá-lo. Isso é exatamente isso que é requerido do seu povo. Nós devemos dar a eles o que nós devemos a eles. Sejam eles nossos vizinhos, sejam eles relativos, próximos, parentes, sejam eles nossos inimigos. Nós precisamos não apenas não nos vingar, mas fazer o bem. Nós devemos fazer o bem a eles de tal maneira que tudo aquilo que está nas minhas mãos para fazer eu não retenha. Porque tem coisas que está fora do meu poder de fazer. Eu não vou fazer um bem que eu não posso fazer. Mas aquilo que está nas minhas mãos e eu retenho é pecado. É interessante, Gálatas 6,10, o apóstolo Paulo diz, se nós temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens. Se temos a oportunidade, façamos o bem a todos os homens. Eu não faço mal, eu faço o bem que eu devo a ele, e eu faço o bem que eu tenho acesso de fazer. O que eu posso fazer, o que está nas minhas mãos para fazer, o que eu tenho autoridade para fazer. Eu não vou fechar as minhas mãos para ele. Assim, venceremos o mal com o bem. Eu preciso demonstrar o meu cuidado para com eles nas coisas temporais, no tempo, naquilo que ele precisa nessa vida. Fome, sede. Interessante você perceber isso, porque Cristo andava claramente no meio de todos os seus inimigos. Ele curava o enfermo. Ele fazia o cego ver. Ele era um benfeitor, irmãos, público. Todo mundo via e sabia que ele fazia o bem. Mas, ao mesmo tempo, ele era inimigo público de muita gente. Interessante. Todos aqueles que ouviam ele fazendo bem, queriam o mal dele. Mas nem por isso ele deixou de fazer o bem àqueles que queriam matá-lo. E o ápice disso foi a cruz. Quando eles estavam matando Cristo, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Se Cristo, esse é o nosso padrão. Nós não dependemos do interesse das pessoas, dizer, olha, ninguém reconhece porque eu ajudo as pessoas, ninguém reconhece porque eu faço bem. Jesus Cristo, ele tinha muitos inimigos públicos, até aqueles que ele veio fazer o bem. E se ele fosse movido por esse tipo de sentimento pecaminoso, nós estávamos mortos até hoje. Ele fazia bem àqueles que lhe queriam mal publicamente. Ora, irmãos, e tem um princípio hermenêutico também.
Se eu cuido do aspecto material, do interesse temporário de um ímpio, imagina da alma eterna dele. É um princípio, claro, eu cuido dos interesses dele, o interesse espiritual. Eu vou me esforçar, irmãos, para que ele tenha acesso à felicidade eterna. Aquele que ama, aquele que ganha uma alma é sábio, diz Provérbios. E os apóstolos e Cristo e os seus apóstolos nos deram exemplos extraordinários. Extraordinários. Eles deram a vida pelos seus inimigos. Você lembra de Paulo? Se eu pudesse, eu seria feito anátema para salvar os meus irmãos. Que irmãos? Aqueles que queriam matá-lo. Os seus inimigos. Se eu pudesse. Sabe que linguagem é essa, irmãos? É a linguagem do Evangelho. Cristo se fez maldição em nosso lugar. Ele disse, se eu pudesse, se tivesse em mim o poder de fazer isso, eu me faria maldição por eles. Ganhar ou perder? Eu vou perder. Se com minha força eu der a paga aos que me fazem mal, eu vou ganhar. Se com o poder de fazer o bem nas minhas mãos, eu faço para aquele que me faz o mal. Eles falam mal de nós falamos bem deles. Eles falam palavras ruins a nosso respeito. Nós falamos boas palavras sobre eles. Esse era o conforto do profeta Jeremias, irmãos. Lá no capítulo 18 do profeta Jeremias, por favor, escute as palavras do profeta diante daquelas pessoas que eram inimigas dele e do Evangelho no período do Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 18, por favor. Profeta Jeremias 18, verso 20. O profeta diz assim: acaso pagar-se-á mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Acaso pagar-se-á mal por bem? Abrir uma cova para minha alma. Eu compareci à tua presença para interceder pelo seu bem-estar, para desviar deles a tua indignação. Não conceda a eles aquilo que eles têm feito a mim, porque o mal que eles estão fazendo a mim tem me feito tão bem em Cristo, mas o mal a mim, mas eles, com a alma e com o coração que eles têm, eles estão marchando para o inferno. Senhor, não dê a eles o que eles merecem. Não conceda a eles aquilo que eles são dignos. Ele diz, eu entrei na tua presença e orei por eles, pelo bem-estar deles, dos que queriam a minha morte. Falar bem dessa forma diante de Deus não é falar aleatoriamente, é orar ao Senhor, é agir para o bem das pessoas que nos fazem mal, é buscar pela graça de Deus o ser útil para o crescimento e para o conhecimento do Evangelho. E sempre dispor tudo o que você tem para o bem deles. Amar os nossos inimigos significa não apenas não se vingar, mas significa fazer o bem. Não é só não fazer, é fazer.
Lembre-se que o texto de Romanos 12, 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Vocês precisam ser consumidos, morrer a cada dia para vocês e viver para Deus. E viver para Deus. A marca de um crente verdadeiro. Por que que isso é tão importante, irmãos? E por que que essa verdade é tão gloriosa para a vida da igreja? Por que que isso é um desafio para nós? Mas ainda uma outra pergunta: por que nós devemos fazer isso? Muitos de nós somos amantes do amor. E nós queremos ser amados pelos outros. Isso é natural. Eu não me sinto amado, eu não sou querido. Muitas vezes nós somos assim. Então, às vezes, nós pagamos para ser amado. Eu não me refiro a uma prostituição explícita, mas me refiro a um tipo de relacionamento que é como uma prostituição. Tanto é que quando eu faço bem a alguém e a pessoa não me dá a paga, eu fico com raiva dela e fico chateado porque ela não me fez aquilo que era para ser feito, ela não agradeceu. E uso a Bíblia, veja, ele é ingrato. Ele é até ingrato, porque ele esqueceu mesmo. Mas o meu problema não é com a ingratidão dele, é porque ele não me deu o que eu acho que eu mereço, eu tenho de ser amado. Só tem uma maneira de eu amar ao próximo e ao inimigo: se o amor de Deus em Cristo satisfizer a minha alma. Eu não preciso ser amado para ser aceito. Eu não preciso que as pessoas façam bem a mim para que eu me sinta querido. Deus em Cristo me amou. Eu estou pronto para morrer para as minhas próprias paixões. Eu estou pronto. E quantas vezes, olhe para o seu coração e veja isso, é muito claro isso. Você reclama que as pessoas não fazem isso com você, que não gostam de você, porque não é porque você fez nada por ela, não é porque você acha que merece alguma coisa. O Evangelho diz: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E esse próximo aqui se divide em dois grupos: meu irmão e o meu inimigo. Ora, irmão, se o meu inimigo, eu vou dar a ele, não o que ele me deu, não vou dar um troco a ele, eu vou dar a ele aquilo que ele precisa, aquilo que é necessário. Imagina para o meu irmão em Cristo, que eu acho que ele não me tratou com a honra que eu achei que eu merecia. Você vai perceber que a maioria do nosso problema de relacionamento na igreja é por causa da nossa idolatria pelo amor, não o amor de Deus em Cristo, mas nós sermos amados. É a raiz dos nossos conflitos. No relacionamento, em casa, o marido que não faz o bem à esposa porque ela não fez a ele. É a esposa que diz que não vai ser bondosa com o marido porque ele é isso e aquilo outro. Ela diz: eu vou reagir ao mal que ele fez. Se nós estamos falando do inimigo, imagina do teu cônjuge. A nossa reação é pecaminosa porque nós queremos ser amados para satisfazer a nossa alma, enquanto o amor de Deus em Cristo é a satisfação da nossa alma. É a satisfação da nossa alma.
Mas alguém vai dizer assim, mas pastor, eu amo os meus amigos e odeio os meus inimigos. Até um homem ímpio faz isso. Paulo não deixa apenas o amor ao próximo como ponto, ele vai para o amor ao inimigo. Porque amar ao próximo, até o ímpio faz de uma certa forma. Até porque você faz para ele que vai lhe dar alguma coisa de volta. Agora você vai dar alguma coisa que a pessoa não lhe deu, exatamente o oposto que ele lhe deu. Ele fez mal, você vai fazer bem. Os fariseus, irmãos, que eram conhecidos como geração de víboras, eles criaram esse tipo de lei. Disseram, ouviste o que foi dito. O Senhor disse, amai os vossos... os fariseus diziam, amai o vosso próximo e odiai os vossos inimigos. É pior do que é pior do que você possa imaginar. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era o que os fariseus ensinavam. Quando eu digo eu amo o meu próximo e odeio o inimigo, eu sou exatamente como os fariseus. Qualquer um é assim, é próprio da nossa natureza. O Senhor diz, não, eu vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O egoísmo gera isso. Porque com o ímpio, eu vou ter que dar, com o meu inimigo, eu vou fazer o bem quando ele me faz o mal. Aí o meu coração se revela. Aí o meu coração se revela. O Evangelho de Cristo é claro. O verdadeiro cristão deve amar todos os homens. Tendo em vista que os pior dos homens chega a amar até o seu próximo. Os fariseus diziam, nós amamos o nosso próximo. Se amar ao próximo é o que me identifica como apenas meu irmão, o céu e o inferno são exatamente a mesma coisa. Mas amar ao próximo e amar ao meu inimigo é o que me separa o céu do inferno. Do povo de Deus para os ímpios. Do povo de Deus para os ímpios. É a oportunidade que essa pessoa tem de aprender da misericórdia de Deus. O texto de Paulo diz, você vai amontoar sobre a cabeça dele brasa viva. Interessante porque há uma imagem diferente no Antigo Testamento. Quando as pessoas estavam arrependidas, elas vestiam pano de saco e botavam cinza na cabeça. Que é a ideia da morte, a ideia de alguma coisa que não mais pega fogo, acabou, não tem mais nada. Aquilo ali é brasa viva, aquilo não é para humilhá-lo, não. Aquilo ali é vida sobre a cabeça dele. Porque ele vai poder ter a chance de aprender da misericórdia do Deus que me amou quando eu era ainda seu inimigo. Ainda era o seu inimigo. Essa paz é tão impressionante que o novo céu e a nova terra vai ser descrito como os animais andando juntos, a criança com o leão. A paz vai reinar entre todos, até os animais que são ferozes não vão mais nos destruir. O reino de Deus será feito por amizade em Cristo, até mesmo a criação será plenamente reconciliada. Se nós nascermos de novo, irmão, como o pacto da graça diz, está lá em Jeremias e está lá em Hebreus capítulo 8, verso 10. Nesse novo pacto há uma coisa prometida. Eu escreverei no seu coração as minhas leis. Você sabe qual é o resumo da lei? Amor.
Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu nasci de novo, a lei foi escrita no meu coração, é requerido de mim a obediência. Amar a Deus e ao próximo. Quem é meu próximo? Até mesmo o meu inimigo. Que grande desafio. Que grande desafio. Mas lembre-se que tudo começa com tal declaração. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tem uma frase de Thomas Bosch que eu achei espetacular. Ele diz assim, são palavras que falam profundamente ao meu coração. Todo aquele que de fato se humilha diante de Deus em Cristo, palavras gerais dele, eu estou colocando assim, usando as minhas palavras para descrever o que ele diz. Todo aquele que ama o Senhor, todo aquele que se humilha diante de Cristo, todo aquele que lembra das misericórdias redentoras de Deus, todo aquele que tem diante dos seus olhos o que Deus fez por ele, todo aquele que tem na sua mente constantemente o que ele era e que como a graça o alcançou, todo aquele, diz Thomas Boston, vai cegar a espada do inimigo de tal maneira que ela não vai penetrar tão profundo na minha alma como penetraria na alma do arrogante e do soberbo que não conhece a graça do Evangelho. Se eu tiver diante dos meus olhos o que Cristo fez por mim, a espada do inimigo não vai doer tanto. O corte que ele vai fazer em mim não vai doer tanto como iria doer nos arrogantes e nos soberbos pecadores. Eu rogo, pelas misericórdias de Deus, irmãos, que amemos-nos uns aos outros e aos nossos inimigos, para podermos ser chamados, como diz Jesus no Evangelho de Mateus, filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos orar ao Senhor, curvemos nossa cabeça por algum instante. Ó Senhor, as nossas lutas são muitas. A nossa arrogância, ela insiste, Senhor Deus, em se levantar. Quando as pessoas nos fazem mal, queremos rapidamente destruir a reputação delas. Oh Deus, quantas vezes, tem misericórdia da nossa alma, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor amou. E como vimos na vida dos teus servos no passado. Estevão, que orou por aqueles que o apedrejavam. Ó Senhor, Senhor nosso, enche a nossa alma desse amor, para que a espada dos nossos inimigos não cause dor maior do que de fato ela é, e nem penetre tão profundo na nossa alma. Ajuda-nos. Socorre-nos, ó Deus. Nos ajude a mostrar o amor que o Senhor demonstrou para conosco.
na vida dos nossos irmãos e dos nossos inimigos. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, e com alegria.